Olha, hoje, realmente o Brasil, né, tá voltando a atenção novamente para o caso do goleiro Bruno. O julgamento começa em Contagem, mais uma vez, né, no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Acompanhe, daqui a pouco a gente conversa sobre isso aqui no estúdio. O primeiro júri do caso, no ano passado, resultou na condenação de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, braço direito do goleiro Bruno, e de Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do jogador. Manobras da defesa resultaram no desdobramento dos processos e no adiamento do júri para a parte dos réus. No banco dos réus estão o goleiro Bruno Fernandes e sua ex-mulher Daiane Rodrigues. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de matar e desaparecer com o corpo de Elisa, também enfrentaria o júri popular na data. Mas, por uma determinação da Justiça, ele só volta ao plenário em 22 de abril. Os advogados de defesa vinham usando o fato de o corpo de Elisa nunca ter sido encontrado para adotar a tese de negação do crime, ou seja, afirmando que não há como provar o assassinato. E eu estou aqui no estúdio com o doutor Eduardo Leite, que vai ajudar a gente a entender mais essa etapa do julgamento desses réus que ficaram sem julgamento no ano passado, né, em 2012. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, boa graças semana a para Deus. você. Para você também. E boa segunda, né? Uma semana muito iluminada para todos nós, Se né? Deus quiser. E ele há de querer. Há de querer, com certeza. Vamos entender o que está acontecendo nesse caso, porque no ano passado a gente foi surpreendido com uma série de manobras que os advogados fizeram, né? Desinstituíram advogados, colocaram outras pessoas na jogada e tudo mais, enfim, foi uma coisa meio confusa e acabou que a juíza decidiu que o goleiro Bruno só ia ser julgado este ano. Esse dia chegou, começa hoje, né? Nesse meio tempo pra cá, de novembro pra cá, a gente teve novidades em cima desse caso? Então, Regiane, o que acontece? Nós tivemos uma sentença do Macarrão de 15 anos, 12 mais 3, né? 12 pelo crime de homicídio e 3 com relação ao cárcere. A Fernanda foi em regime fechado e a Fernanda foi condenada em 5 anos pelo cárcere privado, né? Em regime aberto, né? Isso que aconteceu. O julgamento do Bruno tá marcado para hoje, já começou, na verdade, já foi instalado às 9 horas da manhã, com 30 minutos de atraso, né? Ou seja, está se analisando uma série de incidentes que ocorreram, inclusive agora no começo do julgamento. Por exemplo, uma coisa muito que geralmente não ocorre em julgamentos, o advogado do Bola, que na verdade o julgamento dele está marcado para o dia 22 de abril, do próximo mês, ele vai participar desse julgamento. Ele pleiteou na justiça uma liminar, foi concedida uma liminar e ele vai fazer reperguntas para as testemunhas. O que isso, obviamente, está fora completamente do padrão de um tribunal de júri. Isso geralmente não acontece, ou seja, porque os advogados só podem atuar aqueles que efetivamente representam aquele que está sendo julgado no dia. Então isso é uma novidade. E por que, né? Isso vai acontecer agora? Por que estão abrindo esse precedente? O que acontece? Na verdade, o Quaresma, que é advogado do Bola, ele quer explorar as testemunhas, ou seja, já preparando o julgamento, a defesa para o próximo mês, tá? Mas isso é uma prerrogativa que ele vai ter? Pode ser uma vantagem para ele? Não, então, mas isso geralmente não acontece, porque quem atua hoje nesse julgamento, tão somente o advogado das pessoas que vão ser julgadas hoje, nesse caso o Bruno e a Daiane, são só esses advogados que deveriam atuar no julgamento de hoje. Inclusive são os mesmos advogados. Que são os mesmos advogados, tá, né? Porque o Bruno responde pelo cárcere, né, pelo sequestro e cárcere privado, e também tanto dela quanto do bebê, do Bruninho, e também pela morte da Elisa. E a Daiane responde por sequestro e cárcere privado do garoto, tá, que foi ela que manteve. Então hoje o julgamento é com relação a essas duas pessoas. Essa é uma novidade. Outra novidade, que logo no início logo pela manhã, a juíza teria anunciado que tem 2 outros ex-policiais, isso em julgamento, que também não é normal,
né, 2 ex-policiais que poderiam ter ajudado Bola na execução de Elisa. Né? Ou seja, mas não estão ainda contemplados, ainda não estão respondendo o processo, está em fase de investigações, o que efetivamente foge um pouquinho do padrão, porque você só pode discutir dentro do processo aquilo que já existe de fato. Claro. Né? Você não pode trazer um fato novo para dentro do processo. Então essa é uma novidade que quem anunciou, inclusive, foi a própria juíza. Esse é um fato que pode mudar, inclusive, a história dos julgamentos que estão acontecendo agora. Completamente. E um outro fato também bastante interessante que foi trazido pelo advogado do Bruno, né, do goleiro Bruno, que desde novembro do ano passado tem mais ou menos, primeiro ele falou em 70 cópias que desapareceram do processo, e agora mais à frente ele já está falando em 700 cópias. Eu acho que há algum equívoco em relação a isso, porque obviamente estaria nulo o julgamento se eventualmente persistirem pela falta dessa documentação, porque óbvio, o processo ele tem que estar inteiro, ele não pode ter parte do processo. Então o advogado agora há pouco, alguns minutos atrás, que a gente está acompanhando, né, a cada minuto, agora há pouco já alegou que vai pedir a nulidade do julgamento se efetivamente essas cópias não aparecerem. E uma outra novidade também que apareceu nesse processo, a pedido do promotor de justiça, pediu para extrair as fotos sensuais da Elise do processo. O advogado concordou em que fosse suprida do processo essas fotos sensuais. Né? Então isso é o que está acontecendo até agora. Ainda não foi feito, foram convocados 25, tinha 15 jurados em plenário aguardando, a juíza ia completar para 25 para poder fazer o sorteio. Mas até agora há pouco, pelo menos, não havia o sorteio dos jurados ainda. A juíza estava decidindo em relação a todos os pedidos da acusação e também da defesa. Mas esses foram os fatos que ocorreram dessa última hora. Com relação aos crimes pelos quais o Bruno está sendo julgado neste momento, teve alguma mudança? Porque o julgamento do Macarrão acabou norteando também o julgamento do Bruno nesse momento, porque até então não se assumia a existência de um corpo. Estavam trabalhando com a possibilidade dela ainda estar viva no ano passado, na Bolívia, em qualquer lugar do mundo, como eles estavam cogitando, os advogados do Bruno, inclusive. Nesse momento, já existe a certeza de que ela realmente está morta, de que houve um homicídio. Isso muda também a situação do Bruno? Muda pelo seguinte, primeiro que já foi submetido ao julgamento tão rápido e o tribunal rapidamente já respondeu, já julgou, né? E como ele teve uma pena mínima, então não há o que se modificar, não pode diminuir mais do que 12 anos no crime de homicídio e também na questão do sequestro. Então essa pena praticamente com relação ao do Macarrão, ela já não tem mais como recorrer, né? A não ser que eventualmente possa ocorrer aí alguma manobra em relação a uma instância superior, ao STJ, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça, ou se não ao STF, né, que não é o caso por enquanto, mas de qualquer forma não há recurso. E por conta da confirmação da sentença do Macarrão e também da Fernanda pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a juíza, a pedido do promotor, o que ela fez? Ela determinou que fosse expedido a certidão de óbito, né, até para poder buscar os direitos dela. Então essa certidão de óbito já foi inclusive feita, já foi o cartório responsável já lavrou e, consequentemente, aí ela é considerada morta. Mas essa tese que foi utilizada até o ano passado, ela já foi por terra, ou seja, já não há mais. Inclusive, a estratégia do Bruno, do advogado do Bruno, nesse julgamento de hoje, é responsabilizar o Macarrão. Por quê? Porque a relação do Macarrão com o Bruno era uma relação que chegaram até a falar que eles tinham um caso de homossexualismo, isso tudo foi levantado, foi cogitado ano passado, houve essa questão. E segundo informações do processo, o Macarrão fazia qualquer coisa, de tanto que ele gostava do Bruno. Então a estratégia da defesa do goleiro Bruno hoje vai ser exatamente pautada de que quem fez tudo isso foi o Macarrão por conta própria, sem a anuência, sem o conhecimento do Bruno. Né? Tanto é verdade que o primo dele, que estava no programa de proteção à testemunha, que já saiu, inclusive, em dezembro, deixou por vontade própria, ele teria dito, deu 4 versões distintas. Ele enfim, mudou muito de opinião. Mudou, e aí ele disse o seguinte, ontem ele deu uma entrevista, inclusive,
inclusive para o Fantástico, e disse que, na verdade, não tem como o Bruno Não tinha como ele não saber. Não tinha como ele não saber, ter conhecimento em relação da morte, da intenção da morte da Elisa. Então, essa é a situação que nós estamos vendo nesse início de julgamento. Tá? A tese do goleiro Bruno, do advogado, é justamente responsabilizar o Macarrão por tudo isso que aconteceu. Ou seja, tirar o Bruno de toda essa situação. Ou seja, fazer com que ele efetivamente não tinha conhecimento de absolutamente nada. Tá. Então essa é a estratégia da defesa. Existe alguma estratégia no sentido de querer que esse julgamento não aconteça hoje? O que acontece? Se de fato for constatada a falta de 70 páginas, isso prejudica ao cerceamento de defesa e, consequentemente, pode pedir a nulidade do julgamento. E o tribunal pode determinar a nulidade do julgamento e um novo julgamento acontecer. Então, porque o processo, quando ele vai para julgamento, ele tem que estar saneado, que nós chamamos até um despacho saneador, ou seja, ele tem que estar perfeito, ele tem que estar preparado, pronto para ser julgado. Não pode ser julgado de qualquer forma, com pena de ser anulado. É que às vezes a justiça brasileira tem muita pressa no julgamento e aí acaba esquecendo dos detalhes. E o detalhamento de um processo é de fundamental importância. Por quê? Porque está contemplado na Constituição, nas leis, dizer o seguinte: se tiver caracterizado o cerceamento de defesa, há a nulidade de julgamento, não tem o que fazer. Mas o advogado de defesa do Bruno efetivamente já disse que essa é a estratégia. Quanto tempo deve durar esse julgamento? Olha, eu acredito que até quinta-feira, mais ou menos, se tudo correr bem, até quinta, no máximo sexta-feira, esse julgamento nós chegamos a uma decisão final. E o Bruno e a Daiane estão sendo julgados ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, os dois. Tá. Pelo homicídio triplamente qualificado, pelo sequestro e cárcere privado, e a Daiane então somente pelo sequestro e cárcere privado do garoto, do Bruninho. Tá certo. Bom, ao longo da semana você vai ficar sabendo aqui no Revista da Cidade as novidades em cima desse julgamento. A gente vai informando você e, claro, o doutor Eduardo está convidado para repercutir com a gente. Vamos acompanhar passo a passo aí. Obrigada, doutor Eduardo. Um beijo. Uma ótima semana para você, viu? Também, a gente se vê. Obrigado. Obrigada. Tchau.